queria, não era educação integral? Então o MP vai trazer a educação integral. Primeiro, não vai ter essa educação integral nem na questão do tempo, porque como é que eles vão ampliar o tempo e vai reduzir os gastos, né, da educação? Como é que você traz a educação integral, amplia o tempo na escola, sem você ter um investimento financeiro? Depois, como é que você vai ter formação humana integral se você retira áreas importantes do conhecimento da formação desses jovens? Não, professora. O aluno vai escolher. A gente não defendia tanto a autonomia do estudante, ele vai escolher. Como? Me diz uma coisa: se você só tem uma calça jeans em casa e você quer sair de calça jeans, qual calça jeans você vai escolher? Você tem escolha? Não, você só tem aquela calça jeans, você tem que ir com ela. Então as escolas vão oferecer o que elas tiverem condição de oferecer. Se ela só tiver professor disso e daquilo, ela vai oferecer isso e aquilo, e você vai optar aquilo. É isso. Agora, o que é que eles estão se precavendo? Que nós não vamos mais poder cobrar das escolas que está faltando professor disso, que está faltando professor daquilo. Não, porque a escola só vai oferecer o que ela tiver condição de oferecer. E tchau. Claro que eu estou falando aqui grosso modo, porque não é esse, né? Escola sem partido é outra grande ameaça para a formação humana integral. Porque a escola sem partido, na verdade, é a escola do partido único, né? Do partido de quem está no domínio da situação. Então, é a escola do partido único, não é a escola sem partido. Nós sabemos disso. E aí você tira a pluralidade de ideias, a discussão. Na verdade, o que eles estão dizendo que querem fazer é justamente o contrário, né? Então, a escola sem partido é outra ameaça para a formação humana integral. E aí, a criminalização do professor, né? A lei da mordaça, a criminalização do professor, e o nosso deputado do Estado fez o favor, né, de nos jogar, né, nacionalmente num contexto de ridicularização. Criminalizar o professor, criminalizar a fala do professor. Nós não podemos mais, né, falar de um ponto de vista que não seja o ponto de vista oficial, né, de quem tiver no poder. Então, a criminalização do professor é uma grande ameaça. Interessante que eu vi muita gente postando coisas contra a aprovação aí das 10 medidas da corrupção, e uma delas era justamente sobre a chave do abuso de autoridade, né? Não, porque está criminalizando o trabalho do juiz. Interessante, eu não vi essas pessoas reclamando da criminalização do trabalho do professor, né? De jeito nenhum, muito pelo contrário, o professor é doutrinador, então ele tem que ser criminalizado mesmo. O juiz não pode ser criminalizado, nós podemos ser criminalizados, mas essa é também uma outra discussão. Então, mas por que então a formação humana integral? Todos nós sabemos, né? O sujeito humano, ele tem múltiplas dimensões. Se ele tem uma dimensão física, intelectual, social, cultural, afetiva e por aí vai, por que a escola vai dar conta apenas da dimensão cognitiva, nem intelectual completamente, porque o intelectual mesmo, ele não está dissociado da dimensão cultural, né? A escola está indo no caminho contrário. E aí eu digo a vocês uma coisa que eu tenho plena convicção, não tenho provas, mas eu tenho uma convicção, que é a seguinte: o MEC vinha nesses anos todos, nesses últimos anos, construindo uma proposta de formação humana integral. Isso você encontra nos documentos do Mais Educação, e você encontra nos documentos do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, você encontra nas diretrizes nacionais, você encontra em todos os documentos essa construção, né, de uma educação que tenha como objetivo a formação humana integral. Isso implica a formação de sujeitos autônomos, sujeitos capazes de pensar, de refletir sobre o mundo em que ele está inserido, né? É esse sujeito que a gente vinha tentando trabalhar, na perspectiva de formação desses
E aí a Secretaria de Educação está trazendo educação integral para as escolas, não sei o que lá. Educação integral, todo mundo aqui sabe, vocês já participam, sabem que necessariamente ela não significa formação humana integral. Você pode ter educação integral na escola, da concepção, né, do tempo na escola, e você pode não ter formação humana integral. São propostas completamente diferentes. São propostas completamente diferentes. Eles querem jogar nas mãos dos professores o cuidado, né, manter os jovens, as crianças na escola, para a gente cuidar, porque assim eles não precisam investir tanto em segurança, né, porque os meninos não vão estar soltos no meio do mundo aí fazendo traquinagem. Então eles estão querendo nos transformar, na verdade, em cuidadores, né, em babás, nesse tipo de coisa. Eles não estão interessados que nós formemos esses jovens. No máximo eles querem que a gente forme mão de obra barata, porque a mudança das leis trabalhistas vai servir para isso, né? E formação humana integral não vai combinar com reforma das leis trabalhistas que asseguram a exploração do trabalho escravo. Tem que caminhar, a educação tem que caminhar na perspectiva de garantir, né, a proposta financeira e econômica do capitalismo. Bom, então, a formação humana integral, né, e integrada, isso que a gente tem que pensar, né, porque quando eu falo em formação humana integral, necessariamente eu estou falando em formação humana também integrada. Por quê? Porque envolve, claro, em linhas gerais, envolve não somente o professor daquela disciplina, não envolve somente a relação interdisciplinar desse professor com aquele outro professor, né? Mas envolve a universidade, escola, todos os setores da educação e de fora dela. Quer dizer, todos os setores da sociedade estariam envolvidos nessa proposta de formação humana integral. E talvez, pensando agora na educação integral integrada e das licenciaturas, eu diria que talvez o primeiro desafio na formação de professores seja a ampliação de concepção de tempo, da concepção de tempo e de espaços educacionais. Eu sei que isso já é chover molhado, vocês já discutem isso, porque eu acho que a nossa concepção de tempo ela é muito cronológica, né? E a nossa concepção de espaço ela é muito fronteiriça. Na nossa concepção cronológica do tempo, né, nós contamos em segundos, em minutos, em horas, e a nossa educação integral ela significaria isso, contar nos documentos tantas horas na escola, tal, isso seria, né, essa concepção de tempo. Mas nós sabemos, nas nossas experiências, que também a questão do tempo ela é muito relativa, ela não pode ser contada apenas pela questão das horas ali, né, cronometradas. Vamos lembrar de uma coisa: se você tiver fazendo amor com a pessoa que você ama e a coisa tá gostosa, é muito rápido que acaba, não é? Gente, instantezinho a coisa, a gente até fica criando as estratégias para a coisa prolongar. A relação você já está até querendo sair, está planejando acabar e buscar outra coisa da sua vida e tal. Aí você está lá fazendo o métier lá, né, da relação, e aí você fica, esse negócio não termina não. Pelo amor de Deus, vamos me goze logo, né? Estou dando exemplo assim, meio radical, porque eu sei que quando a gente dá esses exemplos, todo mundo pode ser. Mas eu poderia dar outros exemplos, não é? Você está assistindo uma palestra, e se essa palestra, a professora se estende muito e é chata, ela não dá nenhum exemplo assim de sexo, esse tempo demora. A palestra vai falar dessas coisas, tal, não sei o que, traz princípio, né, fala dessa coisa do rally rola e não sei o que, mas ela ganha outra dimensão. Então por isso que você às vezes olha para uma pessoa e parece que o tempo passou tanto para ela, e olha para outra que tem a mesma idade e parece que o tempo não passou para ela. A gente diz muito isso. Você vai daqui para Natal, vindo uma viagem, agora vieram os meninos da pedagogia comigo, e a gente vinha conversando
sobre a questão das ocupações e não sei o que mais lá. Quando a gente viu, a gente estava chegando em Caicó. Como assim? Eu ia parar em Currais Novos para deixar um livro para a Yara, a companhia de Currais Novos que eu adoro. E eu não vi quando a gente pensou em Currais Novos. E foi por causa de quê? O tempo inteiro, né? E em todos os lugares. Então, a formação humana integral, ela se dá o tempo inteiro e em todos os lugares. E o tempo escolar, o tempo da escola, esse tempo também, a gente precisa refletir sobre que tempo é esse, como é que a gente vai fazer para que esse tempo, a gente saber usar esse tempo e usar esse espaço. Eu vou pular aqui, mas era algo meu relativo à ideia de que o mesmo, né? Como assim? Não tem mais parar? Ah, tá. Qualquer coisa, quando o pessoal estiver me chamando, eu falo de sexo, de corpo, vai todo mundo participa. Não é? Então, mesmo quando você tem a educação integral, é aquela discussão do tempo do mais do mesmo, né? Quando você tem mais tempo e a mesma coisa, você só vai aumentar a mesma coisa que se faz, é a mesma coisa você estirar um sexo ruim, né? Estirar uma palestra chata, é horrível. E aí você tem um currículo engessado, aulas repetitivas, livro didático como Bíblia, né? Só aquilo, pedagogia da tristeza. É isso que a gente constrói no mais do mesmo, no tempo esticado, esticar aquilo que já não é qualquer tempo, é demais, né? Aquilo que eu estava falando. Mas numa outra perspectiva, né? O tempo como espaço de aprendizagem, no lugar da pedagogia da tristeza, você tem a pedagogia da alegria, né? Ora, quem é no mundo que não busca a alegria? Mesmo as pessoas deprimidas, tudo que ela quer é ela se alegrar. Tudo que a gente quer é se alegrar. O cliente também, a criatura da escola também, e nós professores também. Se tiver a pedagogia da alegria, o nosso trabalho será muito melhor também para a gente, né? E aí entra a pedagogia, aí você tem sim a construção da pedagogia da autonomia, você tem aulas interativas, livre didática apenas como suporte, e aí para isso você tem a necessidade de jornada ampliada, porque não só vai fazer sentido ela ter o tempo ampliado se ela for boa, se ela for atrativa, se ela nos interessar, se ela nos formar como seres humanos de forma integral, se ela atender a todas as nossas dimensões, se ela atender as nossas necessidades, ela vai ser vital. A gente diz assim, tem tanta crítica ao casamento e as pessoas continuam casando, né? Fazendo aquelas festas, gastando aquele sonho daquela festa, porque as pessoas acreditam, elas acreditam que podem ser felizes, que o casamento pode ser bom. A molecada não está acreditando muito, não. Por isso que eles querem cair fora. E se eu fosse, eu também cairia. Pelo amor de Deus. Se eu vou ficar horas numa sala de aula, numa escola, se no Facebook está tudo muito melhor. Bom, então, nessa educação integral, jornal e espaço ampliados, né, nós temos quais são os principais desafios, vocês sabem disso, né, a superação desse paralelismo turno contra turno, né, você tem uma coisa acontecendo em tudo, outra coisa no outro turno, o esforço de intersetorialidade, a promoção da intergeracionalidade, a articulação escola-comunidade, que eu não vou ficar discutindo, porque eu sei que vocês já vêm de trazer, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: sem negar a importância da instituição escolar, temos que reconhecer que as aprendizagens realizam-se e mudam. Temos a mania de desvalorizar muitos contextos dos nossos estudantes fora da escola. A gente acha que o menino só aprende na sala de aula com a gente, aquilo que ele só aprende se a gente só diz que houve aprendizagem, se ele aprendeu aquilo que eu queria que ele aprendesse. Se ele não aprendeu aquilo que eu tracei como aprendizagem para ele, ele não aprendeu. Se ele estiver lá no intervalo, lá fora, perdendo minha aula, ele não está aprendendo nada. Na escola ele não está aprendendo nada. No Facebook ele não está aprendendo nada. Em canto nenhum ele não está aprendendo nada. Só na minha aula. Ele está aprendendo o tempo inteiro, em todos os lugares. Quando a gente chega à conclusão de que ele não aprendeu isso, não aprendeu isso, é porque as nossas avaliações consideram apenas aquilo que a gente traçou como necessário, importante e fundamental para ele aprender.
importante, é muito difícil, eu tenho que dar tudo, porque eu não posso te ensinar isso, eu não posso deixar de ensinar isso, eu não posso deixar, porque tudo isso é muito importante. Nós não aprendemos a avaliar o que é que realmente é importante para aquele sujeito. E pior, nós não ouvimos aquele sujeito o que é que ele considera que é importante para ele. Vamos rever nas nossas disciplinas e o que é que realmente é fundamental e entrar em negociação com os outros professores, daí o planejamento coletivo é extremamente importante, e discutir com os outros professores o que é realmente fundamental para a aprendizagem daquele jovem, naquela faixa etária. Isso tem que ser um consenso escolar. Não pode ser cada um na sua disciplina decidindo que tudo que eu acho que é importante eu vou ter que dar para aquele aluno. Ele vai saturar, ele não vai suportar, ele vai me odiar. Com razão, tomara que vocês sejam muito odiados dele. E aí a outra coisa que eu chamo a atenção, né, citando Machado, é que tão importante quanto a ampliação da quantidade de tempo, hoje lutarmos por uma formação docente que privilegia o aproveitamento qualitativo de tempo educativo nas escolas, mas a culpa é também e principalmente das universidades. Nós estamos formando muito mal os nossos professores. Nós continuamos reproduzindo um modelo ultrapassado de educação. Nós não defendemos mais essa educação, nós queremos uma outra educação, mas não conseguimos, nas nossas práticas, na formação dos nossos alunos, trazer uma outra proposta para a experiência. Que trabalho ele poderia fazer ali, que atividade, que avaliação ele poderia fazer, que nós duas pudéssemos avaliar aquele trabalho. Eu digo nós duas, mas pode ser eu, ela, Nazinei, não sei o que mais lá. Ele poderia fazer um trabalho só para vários professores, mas cada um vai no seu quadradinho e empurrando. Ora, eu entendo que o desafio das licenciaturas, né, primeiro, essa implementação das novas diretrizes da formação de professores, tá certo? É importante que as universidades, principalmente as áreas de educação, mas todos os professores da universidade conheçam, né, as novas diretrizes da formação de professores, porque as propostas estão lá. Então, resumindo, eu coloquei aqui de forma resumida, porque se não der tempo que tem depois, aí eu paro, tá? Mas é principalmente, dentro dessas diretrizes, eu elenquei 4 coisas que eu acho isso fundamental. Claro que outras coisas vão ficar de fora, mas primeiro, essa articulação das novas diretrizes curriculares para a educação básica. Articular as diretrizes da formação de professores com as diretrizes para a educação básica. Nós formamos professores sem saber o que é que está proposto para a educação básica. Nós formamos professores nas licenciaturas do mesmo jeito que formamos os bacharelados, como se não tivesse uma especificidade do ensinar, como tem uma especificidade do médico, como tem uma especificidade da pessoa de estatística. É todo mundo formado do mesmo jeito? Não pode. Precisam ser repensadas, reformuladas, considerando, né, essa articulação entre a formação de professores e as diretrizes da educação básica. Que nós precisamos trabalhar nas universidades é essa relação dos tempos e espaços educativos. Nós entendemos que precisamos, que o menino tem que estar naquela sala de aula, a gente enche de falta, não sei o quê. Cada professor que passa um trabalho, eu não sei, mas esses meninos não enlouquecem com tanto trabalho que eles têm que dar conta no final de cada semestre, né? É uma loucura. E aí, às vezes, ele está fazendo praticamente a mesma coisa para um outro, atendendo individualidades, atendendo diretrizes daquele professor que quer que o projeto tenha dedicatória, mas do outro não, o projeto não tem dedicatória, o que tem dedicatória é uma teoria prática. Quando a gente diz unidade de teoria prática, muita gente ainda compreende que é assim, na universidade se produz o saber, você aprende a teoria na universidade, depois você vai para a prática e aplica a prática. Muita gente fala isso, aplicação da prática, na prática da teoria. Eu vejo isso nos relatórios dos meus alunos ainda, aplicação da teoria à prática, como se a escola não produzisse conhecimento, como se a escola existisse só para você chegar lá e
quê? Significa que não adianta eu lá no curso de letras, aí eu estou sendo com outro professor de letras e com outro professor de letras fazer isso que eu disse agora, exemplificando na Zineide e Ana Ares. E aí nós vamos fazer um trabalho interdisciplinar, porque o menino vai fazer um trabalho só para nós. É preciso também uma outra interdisciplinaridade que vai se refletir na escola, que é a interdisciplinaridade entre áreas do saber, que um curso dialogue com outro curso. A gente fez uma experiência de estágio semestre no ano passado que tinha outras coisas. Então, aqui era o desafio das licenciaturas, né? Para a gente pensar como que as licenciaturas, nesse momento de reformulação, precisa pensar a formação dos professores. E isso tem que ser de forma também tem uma articulação com a formação continuada, formação inicial e formação continuada. É o professor que está se formando ainda e o professor que já está na escola e que vai passar pela formação continuada. Então, são essas eu não posso falar só desse último slide. O desafio das licenciaturas, portanto, respeitar a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, eles teriam que trabalhar de 3 núcleos, pelo menos. Um núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinaridades e do campo educacional, seus fundamentos e metodologias e da diversas realidades educacionais. Esse é o núcleo, que é o núcleo base, mas também um núcleo de aprofundamento e diversificação dos estudos de áreas de atuação profissional, incluindo, você não forma um professor reflexivo se essa formação não se der pela pesquisa. É a pesquisa que nos ensina a pensar a mente. É a pesquisa que nos ensina a problematizar os contextos. E se eu não tiver isso na minha formação, eu não vou ser um professor reflexivo, eu não saberei como fazer na escola, uma reflexão sobre a minha prática, sobre a minha própria escola, para mudar esse contexto. E aí um núcleo de estudos integrados para enriquecimento curricular, que é a gente pensar nessa formação humana integral, que envolve não somente os conhecimentos específicos da área, mas todos aqueles conhecimentos que atravessam a formação humana integral, que são esses conhecimentos para a cidadania, que são os conhecimentos relativos aos direitos humanos, às igualdades de gênero, as questões todas que envolvem o sujeito humano, né? Questões afetivas e tudo mais. Bom, terminei. Eu vou dizer que o maior desafio das licenciaturas é formar professores em um contexto desfavorável, econômico e politicamente, que a desvalorização do professor tende a se agravar. Como é que a gente vai fazer isso? Se já era difícil, imagine agora. Mas, se as coisas são inatingíveis, olha, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a presença distante das estrelas. São trechos do poema Das Utopias de Mário Quintana. Não falei mais de sexo e vocês continuaram prestando atenção. Acho que vou falar uma vez. Muito obrigada e bom dia. Você não deixou ninguém dormir. Eles estavam muito atentos, porque é muito bom nós, professores e professoras, discutirmos formação do professor. E brilhante também, porque Ana Santana faz um passeio. Ela inicia indagando o que todos nós indagamos o tempo todo, que é qual mundo desejamos. Essa foi a pergunta inicial, inclusive a partir de um poema de Clarice Lispector. E aí ela nos responde durante toda a sua fala, dizendo que esse mundo que desejamos é um mundo de liberdade. Um mundo em que as pessoas sejam livres, mas
pensar o tempo como tempo cronológico. E aí ela traz alguns exemplos bem interessantes quando ela fala do tempo, que é a relação que a gente tem com o outro, com o parceiro sexual, mas com todos os parceiros. Como é difícil você fazer parceria que não lhe agrada, e como o tempo para você se torna árduo. Então esse é um dos desafios, a formação do professor, que eu entendi nas palavras da professora, é um dos grandes desafios. Mas há outros desafios, a licenciatura colocada por ela. A concepção de currículo. Qual a concepção de currículo na formação de professores? A concepção de escola, e na educação integral está mais do que dito que a concepção de escola é aquela escola que dialoga com a cultura da comunidade. É uma escola que traz a cultura, mas que também promove e favorece a cultura. Também da concepção de pedagogia. E pedagogia para formarmos, dizer assim, para construirmos esse mundo que desejamos, que foi uma das indagações iniciais. Aí ela fala da pedagogia da alegria, da pedagogia da autonomia, da pedagogia intergeracional, que foi uma questão ontem tocada aqui, que não dá mais para a gente pensar que ali é lugar da criança, aqui é lugar dos jovens e a rede é o lugar do velho. Eu tenho que pensar múltiplos espaços, em diversos contextos. Eu tenho que pensar a relação teoria-prática como uma questão específica, o ensinar e aprender na formação do professor. Como trabalho coletivo interdisciplinar, que é outro desafio. Como o estágio, que já foram as palavras finais de organização. Então, a Ana de Santana faz um percurso brilhante. Muito obrigada para o conteúdo que eu fiz ontem aqui, de forma extremamente rigorosa, como diz Paulo Freire. Não rígida, não fechada dentro das caixinhas, mas não dá para não ser rigorosa em relação à educação. Então a gente só tem a agradecer. O tempo não está muito. Inicialmente agradecer a brilhante palestra, conversa de Ana Santana, que fala com a alma, fala com o coração. Tudo que tem a ver com formação integral, eu acredito que nela mesma sintetiza isso. Ela é a sintetizadora dessa ideia de formação humana integral. Né? Falando assim, nós que acompanhamos, porque Ana Santana é caipoense, né? Então, nós acompanhamos Eurônia, né? Estávamos conversando ontem, a riqueza de ter tido a experiência de estar com ela.